Então, iniciando mais um estudo do nosso livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando sobre o drama de Leonel e os judeus. Na segunda parte, o passado, nós vamos hoje para o capítulo número 5. Então, reforçando então o recadinho, lá no nosso grupo no Facebook da JDE, postei lá o documentário Arquivos Secretos da Inquisição, a segunda parte, que fala sobre a origem do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição lá na Espanha, que tem uma relação direta com a Inquisição em Portugal, que é o tema que a gente vem estudando aqui no nosso livro do Dramas da Obsessão. Lembrando então, aqui no capítulo 3, Dr. Bezerra de Menezes comentava que os religiosos que faziam parte da Inquisição são os religiosos da Ordem de São Domingos, né, como ele faz o comentário aqui. Então ele diz: religiosos da Ordem de São Domingos, que são os dominicanos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Guzmão, em 1215. Muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se dentre tantos pelas crueldades praticadas o célebre Tomás de Torquemada, inquisidor geral da Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas, e Jerônimo de Azambuja, em Portugal, não menos célebre pelas mesmas crueldades. Domingos de Guzmão, falecido em 1221, foi canonizado pela Igreja em 1234. Esse comentário, então, que ele traz para nós, esse comentário, coloca Tomás de Torquemada, nesse documentário ele é citado também. Exatamente porque ele foi o responsável, o inquisidor geral da Espanha. Então foi uma das mais temidas instituições daquela época da Idade Média, né? Então, para quem quiser o documentário, ele é muito legal. Ontem eu fiz uma revista, né, revi os 4 episódios, né, desse documentário. Então eu coloquei para vocês só o segundo. Se por acaso alguém se interessar em conhecer um pouquinho mais, depois eu passo para vocês, né, falando até mesmo do final, da mudança que teve no século XX, até o último que foi mencionado, o último secretário-geral do tribunal, que mudou de nome, inclusive, virou a Congregação para a Doutrina da Fé, e o último secretário-geral ele foi exatamente o Papa Bento XVI, que era dominicano, que naquela época ele era o cardeal Joseph Ratzinger, que era o nome dele, né? Então dali ele se tornou Papa. Então a gente vê a diferença que quando a gente estuda um pouquinho mais sobre essas instituições da Igreja, quando pegamos, por exemplo, os dominicanos, que têm essa preocupação em manter os dogmas da Igreja, os franciscanos, que é a ordem do Papa Francisco, dentre outras ordens que vão aparecendo, né? A Opus Dei é sempre polêmico, né? Mas a gente fala das ordens mesmo, assim, que são as mais conhecidas. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, dá uma chegadinha lá no nosso grupo no Facebook e baixa então esse documentário. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Arnaldo Ligeirinho, Jandira, bom dia. Estamos aqui então, fala bastante, né, nesse documentário, inclusive, lembrando dos novos cristãos, ou dos cristãos novos, que eram esses judeus convertidos, fala bastante desse documentário sobre a perseguição a esse grupo. Então, historicamente, é interessante a gente reforçar esse tema aqui do que nós estamos estudando. No capítulo 5, então, nós falávamos aqui no capítulo 4, contando um pouquinho da história. Márcio, você tem que me adicionar no Facebook para que eu possa te incluir lá no nosso grupo. Deixa eu te passar rapidamente aqui o meu perfil. É aqui o Facebook / André Luiz Rodrigues, tudo junto, Luiz com Z, .sp. André Luiz Rodrigues, .sp. Esse aqui, ó. Aí você me adiciona que depois eu te incluo lá, para você aproveitar esse arquivo e os demais também, né, que a gente vem postando no decorrer desse tempo. Então é isso aí, deixa eu fechar aqui direitinho. Beleza.
Então aqui o que nós estudamos no nosso encontro anterior, iniciando aqui o capítulo número 4, o Dr. Bezerra de Menezes falava então sobre a história que ligava o Rabino e seus filhos ao nosso Joel, ao nosso Leonel, que era aqui o Dom Hildebrando, né, que tinha ali grande interesse pela Esther, que era filha do Rabino, prometida para um que era sobrinha dele, desculpem, que era prometida para um dos seus filhos. Frei Hildebrando, então, se tornava aqui aquele homem que assediava, e então a família de Leonel estava tentando encontrar um jeito de fazer com que eles saíssem daquela região de Portugal para viver em outra religião, em outra região, e no caso da Esther, ela estaria então sob os cuidados, né, de uma conhecida, de uma amiga da família. Então uma relação muito tensa que havia entre o Rabino, que era um cristão convertido, mas que mantinha suas tradições de um modo secreto, algo muito típico naquela época que vocês verão nesse documentário, que as pessoas se convertiam para acabar com a perseguição, mas paralelamente mantinham ali, né, todas as suas tradições. Então nós vamos continuar aqui vendo na nossa história, bom dia Cidizinha, bom dia Ajuda, aqui na nossa história o desenrolar dessa situação. Vamos lá. O moço hebreu amava Esther, desde menino, quando a orfandade, tornando-os desditosos, unira sua infância para solidificar um elevado sentimento de amor que resistiria à desesperação de todas as dores advindas da perseguição religiosa, das impossibilidades e da ausência, desafiando os séculos para se firmar como virtude imortal que os guiaria a todas as demais conquistas morais indispensáveis ao progresso pessoal. Para ele, Esther seria o bem supremo da vida, sua mais doce esperança de felicidade, sua ardente fé no porvir, a mais sagrada e santa aspiração pelo bem de quem não vacilaria em imolar a própria felicidade e até a vida. Um gesto afetuoso que ela lhe dirigisse, um olhar mais acariciador, um sorriso porventura ainda mais terno que os costumeiros, eram dádivas preciosas e inesquecíveis que ele gostava de recordar em noites de insônia, quando as ânsias do amor inquietavam a sua alma, impelindo-a aos mais lindos sonhos que pudessem florescer num coração de 20 anos. Então festejava em doces poemas as graciosas atitudes que tão bem calavam em seu espírito. E já no dia seguinte, enternecido e tímido, oferecia-os à jovem prometida, depois de trasladá-los para grandes páginas de legítimos pergaminhos, habilmente ornamentadas, de caprichosos desenhos e arabescos, então muito usados para a literatura, acompanhados sempre das mais belas rosas existentes pelos quintais e jardins da melancólica mansão. Lembrando aqui que o Rabino, embora fosse religioso, ele também era um homem que tinha ali a sua fonte de renda e era muito bem estabelecido financeiramente naquela região. Tinha uma boa morada, era bastante cobiçada a sua fortuna e tudo mais, e daí essa influência que tinha com Dom Hildebrando, que era exatamente ali o sacerdote da igreja que fiscalizava a vida desses cristãos novos. Se todavia, a sós consigo, se permitia devaneios tão ardentes, junto da linda jovem, portava-se acanhadamente. Tal adolescente incapaz de um monossílabo ante a senhora inspiradora dos seus primeiros arrebatamentos. Preferia antes ouvi-la cantar, para admirar em silêncio as suas feições delicadas, como se contemplasse efetivamente a própria encarnação da felicidade. Jamais se atrevera a beijar-lhe sequer a ponta dos dedos ou os anéis dos cabelos, porque em sua presença sentia-se réprobo pelo simples fato de ser homem e considerá-la um anjo, o bom gênio de todos os Waboabes, causa única da felicidade íntima e do íntimo encantamento que balsamizava
às apreensões da velha mansão judaica. Esther, efetivamente, merecia a profunda adoração de que se reconhecia alvo por parte da família. Residindo na companhia do tio desde os 6 anos de idade, fora bem verdade que desde a mesma época a todos se impusera pela superioridade moral de que era portadora. Aqui a gente já começa a entrar, bom dia pessoal que chegou, nessa descrição da personalidade de Esther, porque nós lembramos que ela também foi vítima da Inquisição, foi executada, né, pela religião que possuía, e mesmo depois de ser executada, ela seguiu no plano espiritual como um espírito já demonstrando o seu desenvolvimento, ao contrário do tio e dos primos, que assim que passaram pela execução perante a Inquisição, acabaram se tornando obsessores. Então ela seguiu demonstrando a sua elevação espiritual e eles ainda, né, trazendo ali o instinto dessa situação de inferioridade. Então, encarnada entre eles já mostrava então essa superioridade moral. Desde então, fora como que mãe desvelada, acalentando o pequenito Rubem, órfão de mãe aos 6 meses, lembrando que a mãe, a esposa do rabino, tinha sido já executada na Inquisição. Então, a esposa tinha sido, depois toda a família também foi, e daí a causa de todo esse drama que a gente vem acompanhando. Acalentando o pequenito Rubem, órfão de mãe aos 6 anos, divertindo Joel e Saulo com as belas canções que já sabia entoar e fazendo rir o tio com suas graças de criança amável e inteligente, tal se desde o início da existência houvera compreendido que o seu dever de mulher seria, acima de tudo, amar e proteger, tornando-se esteio e marcessível dentro da própria fragilidade daqueles varões a quem os desenganos e as lágrimas haviam crestado o coração, por assim dizer, ao pé do berço. Entre mentes, Esther era cristã convicta, sem que a família o suspeitasse. Sincera e enternecidamente amando aquele doce Rabone, que morrera supliciado numa cruz, entre 2 infelizes desajustados do bem. Aqui fala, né, Rabone, seria Jesus que foi crucificado entre aqueles 2 ladrões, e ela então, embora fosse judia e tivesse se convertido para o cristianismo, ela pessoalmente tinha assumido a sinceridade dessa nova fé, ao contrário dos demais familiares. Né, Bom dia, fraterna? A convivência com 2 bondosas freiras dominicanas, que por influências da madrinha a guiavam na instrução religiosa, florescera em virtudes, permitindo à menina entrar em conhecimentos diretos com as leis e a história do cristianismo primitivo. Ela compreendeu e assimilou tão bem a redentora doutrina do Messias, que fácil fora ao seu coração raciocinar que a Inquisição era uma criação humana, inspirada na ambição e nas paixões pessoais, a síntese daquilo que ela diariamente compreendia e admirava mais. Era o escárnio, o crime que selvagemente se apropriavam do valor incontestável do nome de Jesus Nazareno para servirem às torpezas dos homens, em prejuízo da própria doutrina por ele ensinada. Tal segredo, porém, era absolutamente seu e ela o guardava cuidadosamente no recesso de sua alma angelical, que somente com o próprio Jesus se confidenciava, durante as orações da noite, quando então descerrava o coração para que apenas ele contemplasse os seus verdadeiros sentimentos, dele recebendo então suaves eflúvios de ânimo e esperança. Pelas tardes domingueiras, no entanto, se não adivinham visitas ou se estas se retiravam mais cedo, reunia-se a pequena família à sombra das oliveiras e dos tamarindeiros do jardim do discreto solar. Ternamente harmonizados por um vivo afeto, os jovens irmãos e sua prima conversavam e riam ou ouviam Timóteo narrar as arrebatadoras aventuras do povo de Israel. Abraão, Jacó, José, o Egito e o cativeiro sob o poder do faraó ou da Babilônia,
em fases inesquecíveis, cujo noticiário conviria ser passado de geração em geração, como estímulo e lições que se decalcariam indelevelmente no coração de cada descendente da raça. Depois era o Decálogo, imarcessível legislação de caráter divino, obtido pelo grande Moisés, o maior vulto da raça e seu maior profeta, em colóquios sublimes com as potências celestes no alto da montanha sagrada do Sinai, e eram a vida e as pregações dos seus amados profetas e sábios. Eram Davi, o rei poeta e bem-amado, de vida fértil e tumultuosa, seus amores, suas vitórias nas guerras. Salomão, o rei sábio e inigualável, que prendara Israel com o templo sagrado, que tantas honras e consolações espargira durante séculos sobre as dores sem fim do povo eleito. E o heroísmo e as virtudes daquelas mulheres de Israel, sempre submissas ao dever, sempre lindas e admiráveis nos relatórios do eloquente rabino, tais como a própria Esther, que ali estava e ouvia embevecida. Explicava-lhes em seguida as escrituras ou o ensino dos profetas, dando-lhes ainda a lei, como conhecimento do Talmud, o livro venerado, que os mais devotados preferiam ler ajoelhados. Revelava-lhes a Torá e suas recomendações, seguidas de um desfile majestoso da filosofia do povo hebreu, sofredor, perseguido sempre através dos milênios, mas também sempre invencível e fiel às tradições de seus remotos ancestrais. Então, entusiasmo especial se apoderava do rabino e o vigor da oratória elevava-se a cada novo lance de sua épica exposição, purpureando-lhe as faces e alterando-lhe a voz, como nos antigos tempos da cátedra em sua sinagoga. Aqui uma descrição que ela está passando para nós, que o Dr. Bezerra passa para nós, é exatamente o que acontecia de uma forma secreta dentro das famílias, que aparentemente mostravam a devoção à fé cristã, a nova fé que abraçavam, participavam dos cultos, recebiam sacramentos, se mostravam e demonstravam em suas casas ali os novos símbolos sagrados, mas secretamente conversavam sobre as tradições e os ensinamentos da religião judaica. Então aqui é uma descrição bastante interessante do que geralmente acontecia em muitas famílias. Bom dia, Nancy. Extasiados, os jovens ouviam em silêncio, mas intimamente orgulhosos por descenderem dessa raça heróica e tão altamente prendada pelas simpatias do sempiterno, considerando-se, com efeito, superiores em valor moral a todas as demais raças da Terra. Isso aqui gera um sentimento natural para os judeus, que se consideravam realmente certos, né, e também eleitos de fato, como rezava as suas tradições. E quando a voz entusiasta de Timóteo estacava e seus olhos se inundavam de comovidas lágrimas de veneração à sua raça, Esther aproximava-se, tomava a cítara dolente e cantava docemente salmos do rei, poeta, aquele inesquecível e vitorioso Davi, encerrando com selos de ouro tão formosos serões domésticos à sombra dos arvoredos do jardim. A despeito de tudo, porém, jamais se sentiam edificados e confiantes, senão amargurados e temerosos, pois sabiam que uma constante, sinistra ameaça pesava sobre suas cabeças infelizes, como se advertências invisíveis notificassem às suas consciências de uma grande e irremediável fatalidade se aproximava. Sabiam que a confortadora intimidade que se permitiam assim para dilatarem os oprimidos corações no culto sincero à crença que é amável era prevista como infração gravíssima e rebeldia nos códigos da Inquisição, passível de condenação e tortura, quiçá da morte pelo fogo. Um detalhe interessante que vocês perceberão naquele documentário é que os judeus em si não eram perseguidos.
mas eles tinham ali grandes dificuldades, poderiam ser expulsos do lugar, como também acontecia com frequência. E aqueles que se convertiam, então, eram aceitos pela sociedade, inclusive, como nós vimos aqui na descrição do Dr. Bezerra de Menezes, ocupavam cargos importantes na direção da sociedade, como magistrados, administradores, economistas e tudo mais. Só que a partir do momento em que havia a conversão, eles então estavam submetidos às leis da igreja. E se por acaso, optando pela conversão, eles continuassem praticando a religião que eles tinham anteriormente, isso era uma infração perante a Inquisição. Então esse era o detalhe importante que a gente tem que analisar dentro desse contexto. E continuando. Era praticar o judaísmo, podendo levá-los ao cárcere perpétuo na melhor hipótese, e mais certamente à morte, sob a agravante de já se encontrarem eles batizados e considerados conversos à fé católica. Mas a vida e a história arrebatadora de Israel achavam-se gravadas em suas almas com as impressões de um sentimento tão profundo que eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e Único, o Deus de Israel, conforme as efusões sacrossantas dos seus corações e a tradição da raça o exigiam. Por isso mesmo, sempre que tais serões se verificavam, Joel e Saulo procuravam aferrolhar os portões e até examinavam armários e arcas de uso. Se fosse algum escravo indiscreto, feito espião do Santo Ofício, se atrever a espreitá-los. Mas pelas datas veneradas dos hebreus, a Páscoa, o dia da expiação, o Ano Novo, a festa dos tabernáculos, etc., sempre descobriam meios de realizar comemorações condignas, fossem em sua própria casa ou alhures, pelos domicílios de velhos companheiros, onde existiam sinagogas regulares, embora clandestinas. Em ocasiões tais, o rabino Aboab, que é o nosso personagem Timóteo, culto e eloquente, teria ocasião de exercer o seu mandato de sacerdote hebreu. Discorria tão brilhantemente como o faria da cátedra de uma sinagoga livre, concedendo ainda a palavra àqueles que igualmente desejassem interpretar os conceitos das Escrituras, tal como de uso nos templos de Israel. Conheceria Frei Hildebrando de Azambuja esse acervo de infrações cometidas pelos seus amigos neocristãos contra as leis da igreja a que servia? Sim, certamente, mas em parte, visto que sua vigilância em torno dos Fontes Oliveiras, como de muitos outros convertidos, era rigorosa, tenaz, sistemática, dissimulada, cruel. Lembrando que a família Aboab era o sobrenome judeu daquela família, mas a partir do momento em que eles fizeram a conversão, ou optaram pela conversão, o sobrenome virou então Fontes Oliveira. Então, tanto Aboab como Fontes Oliveira, nós falamos da mesma família. Sim, conhecia, mas não havendo ainda nenhuma denúncia contra os mesmos, e ao demais, esperando arrecadar altos proventos pessoais das relações de amizade com aqueles de quem se propalava amigo, não cuidava de persegui-los e nem mesmo os advertia da inconveniência de estarem judaizando quase que ostensivamente, sem o temor e o decoro que se faziam mister na sua situação. Os proventos, ele efetivamente os ia arrecadando em somas avultadas, para obtenção de indulgências a benefício de toda a família, celebração de missas para a salvação de suas almas, etc. Sua ambição pelo ouro e as riquezas em geral não conhecia limites. Compreendiam Timóteo e os filhos que Frei Hildebrando valia-se da qualidade de religioso para lhes extorquir os bens, e que a fortuna que lentamente arrecadava era destinada aos seus cofres particulares e jamais a obras pias e beneficentes. Enchiam-se, pois, de amargor os aflitos hebreus, cujo agarramento aos bens materiais seria tão absorvente como o do mesmo frade. Aqui lembrando que esse apego
as questões materiais, atingia não apenas Frei Hildebrando, como também a família, que arrecadava aquele recurso e tinha ali dava um grande valor a essa fortuna. Achavam-se, pois, nessa tensão suspeitosa de ameaças mais graves as relações entre a família hebraica e os inquisidores que se diziam seus amigos, quando, em outra noite de domingo, durante a ceia em casa de Timóteo, exclamou este para Hildebrando, encontrando-se presente Fausto e Cosme, bem assim toda a família Aboab. Fausto e Cosme eram 2 novos sacerdotes que participavam dessa vigília feita por Hildebrando a essas famílias de cristãos novos. Meus caros amigos, disse enquanto brindava com o copo de vinho à destra, um favor desejo solicitar a vós neste momento, com cuja concessão provareis ainda uma vez a fiel solidariedade e boa afeição que a mim e aos meus vinde generosamente testemunhando. Entreolharam-se os religiosos, pousando sobre a mesa o copo já vazio, e fitaram o anfitrião interrogativos. Este continuou sereno e pausadamente, mas infiltrando no diapasão vocal uma súplica que seria patética ao entendimento de outrem que não fossem os inquisidores, habituados a detestarem intransigentemente, sem maiores razões, os descendentes do povo eleito. Meus filhos, Henrique e José, desejam ardentemente aperfeiçoar estudos de pintura e arquitetura em Roma, pois se dedicam a essas artes com sincero entusiasmo, como sabeis, ao mesmo tempo que tencionam agradecer à sua santidade as muitas mercês que nos vem concedendo desde há muito tempo. Sabemos, no entanto, que não nos será lícito sairmos daqui, embora temporariamente, sem a devida autorização do Estado e o salvo-conduto da Diocese. Porquanto, a não ser assim, pareceria tratar-se de uma fuga, o que não corresponderia à expressão da verdade. Estou solicitando, portanto, da vossa proverbial afabilidade, a obtenção do necessário para que meus filhos possam seguir o mais breve possível. Aqui nos bastidores, como nós vimos no capítulo anterior, essa era uma decisão que eles tinham tomado, de mandar 2 filhos para Israel, mandar a sobrinha ser ali cuidada pela sua madrinha, depois a família daria um jeito também de sair daquela região, que na verdade era uma estratégia de fuga para sair daquela região de Portugal, pelo medo que eles sentiam e pela insegurança dessa presença constante de Dom Hildebrando. Pesado silêncio acolheu a humilde rogativa, enquanto a Aboab e os filhos, de olhos indagadores, ansiosos, fitavam os comensais. Talvez ignorasse o velho rabino que tal pedido a inquisidores seria uma confissão de que temiam a perseguição e desejavam fugir de uma forma legal e que, portanto, não só não se haviam verdadeiramente convertido à fé católica, como até entendiam que mais valeria se arriscarem todos à aventura de uma retirada clandestina, embora considerada legal, do que permanecerem sob a sinistra vigilância daqueles em quem reconheciam ferozes inimigos. Talvez ignorasse ainda que com autoridades mais imparciais obteria sem muitas dificuldades o que pretendia, desde que favorecesse largas propinas e não recorrendo a amigos suspeitos. Ou, certamente, os Aboabes, em geral, atraísse um desses destinos irremediáveis pela vontade humana, uma expiação inalienável com bases no passado reencarnatório remoto, tornando-os alheios ao erro que praticavam com semelhante solicitação, uma vez que desconfiavam da lealdade dos mesmos comensais. Aqui essa observação de Dr. Bezerra fala exatamente que muitas vezes esse tipo de solicitação e a situação em que eles se envolviam poderia trazer, sem dúvida nenhuma, uma situação bastante dramática para eles. Mas que isso viria com bases no passado reencarnatório remoto. Ou seja, esse erro que eventualmente praticariam colocaria toda a família numa situação que fizesse parte da sua própria, vamos dizer assim, do seu próprio destino, entre aspas, considerando as questões da expiação e provas que deveriam suportar.
O certo foi que ao cabo, isso exatamente, Brás. O certo foi que ao cabo de alguns minutos, que aos hebreus se diriam séculos, durante os quais o silêncio se tornou opressivo, Joel, ou Henrique, era o mesmo nome, né? Joel, o nome judeu dele, e Henrique, o nome cristão. Joel, ou Henrique, insofrido, inquiriu de Hildebrando, arriscando-se a censuras azedas diante das autoridades respeitáveis, como eram o grande Azambuja e seus acólitos, pois muito jovem ainda era para o atrevimento de se insinuar numa conversação do pai, interrogando personagens a quem antes deveria apenas ouvir. Não respondeis, senhor Dom Frei Hildebrando? Aguardamos. Quem suspeitaria a conflagração interior daquele caráter sombrio do inquisidor, cujo coração se precipitava inconvenientemente em presença da prometida desse adolescente? Que estranhas, singulares forças telepáticas se comungariam naquele ambiente onde vibrações antagônicas se chocavam em combates que pressagiavam tragédias seculares para seus expedidores? Que misteriosa atração unia essas personagens que intimamente se detestavam, mas que se ligariam, por isso mesmo, umas às outras através de destinações futuras, sem jamais se poderem libertar? Esses questionamentos propostos aqui por Dr. Bezerra fala exatamente, né, que aquela tensão, aquela ligação que existe entre essas personagens, em que eles se atraíam mutuamente de uma forma muito tensa, muito preocupante, muito profunda, é o tipo de vibração que nós encontramos hoje em muitos grupos que se encontram em reencarnações aqui no nosso presente, onde temos ali espíritos que trazem sentimentos profundos, de sentimentos positivos de um lado, por outro também sentimentos bastante negativos, em que eles simplesmente se atraem. Como dizem os espíritos lá no Livro dos Espíritos, essa ligação magnética que existe entre esses espíritos faz com que eles se busquem na multidão. Não se sabe por que as pessoas se juntam, formam-se os grupos, formam-se famílias, pessoas que se casam, têm filhos e que vivem uma vida absolutamente infernal. Que tipo de ligação é essa? Que faz com que esses espíritos se procurem mutuamente, ainda que seja de uma forma tão triste, tão dolorosa. É exatamente assim um dos grandes mistérios que nós encontramos hoje, quando se fala sobre programações reencarnatórias. Pegar, por exemplo, uma família, um casal, que deve se juntar para formar uma família, e a partir desse casal começar ali então o desenvolvimento de um grupo de espíritos que fazem parte de uma história passada cheia de erros, cheia de delitos, com muito sofrimento, e que se encontram para um novo resgate. Então, dois espíritos no plano espiritual, embora tenham ali uma grande dificuldade de se relacionarem e de se perdoarem, combinam um casamento, por exemplo. Aí cada um reencarna no seu canto, vão se desenvolvendo, cada um vivendo as suas vidas, e de repente aparece ali, entre aspas, o Cupido, que dá aquela flechada para fazer com que os espíritos se apaixonem e se casem. Que tipo de magnetismo, que tipo de força é essa que conduz a vida das pessoas para cumprirem aquilo que foi planejado? Então a doutrina traz para nós uma explicação, mas a nossa capacidade de entendimento ainda é muito limitada. A gente sabe que existe, mas como isso é capaz de anular aquilo que no passado existiu de tão forte, tão doloroso, para que eles se aceitassem com tamanha paixão, tamanho interesse? Esse é um dos grandes enigmas que nós ainda aprenderemos e compreenderemos no futuro. O Chiquitá colocou que é interessante o tom dessa história. Sim, uma história muito tensa de fato, né? O Brás lembrou aqui, né, que daria novela se tivéssemos acesso à nossa existência passada, nesse encontro com o verdadeiro eu no além, gera qualquer um, sim. E muitos, né, Brás, acabam entrando até naquele estado de grande desequilíbrio emocional ao se depararem com essa realidade. Mas felizmente nós temos ali os trabalhadores, né, que nos ajudam na superação desses dramas. Continuando então.
Dr. Bezerra perguntou aqui, né, para a gente contextualizar, que misteriosa atração unia essas personagens que intimamente se detestavam, mas que se ligariam, por isso mesmo, umas às outras através de destinações futuras, sem jamais se poderem libertar. Certamente que seriam os laços do pretérito, consequências de ações reprováveis que se distenderam de vidas remotas para existências do momento, alongando-se por isso mesmo, mais tarde, em dolorosos epílogos futuros. E talvez até mesmo os excedentes vinhos dos Almohades, de uma forma acidental, houvessem perturbado o raciocínio de Hildebrando, dando causa a novos séculos de lutas fratricidas, pois que, voltando-se para o jovem interlocutor, respondeu imoderado e agressivo. Ah, sim, esperas a resposta? Não herdaste a lhaneza de seu pai, pois ele não exigia imediata solução ao grave problema que acaba de propor. Tu, aperfeiçoares estudos em Roma? Desde quando os malditos descendentes de Caim se dão ao luxo de se tornarem artistas? Engana-se, pequeno herege, supondo-me tão simplório que não compreenda claramente que o que tu e os teus sonhais é a libertação da nossa fiel e benévola vigilância, a fim de retomardes ao culto detestável de seus avós, membros da família dos Iscariotes. Vai, segue para Roma, torna-te um novo Rafael, ou, se puderes, suplanta Michelangelo nas vocações artísticas. Mas seguirás sem os haveres de teu pai. Deixarás em Portugal quanto possuires, e nem se permitirá que recebas mesadas idas daqui. Nada levarás, nem mesmo tua noiva, para que se torne tua mulher. Acirrado debate seguiu-se então entre o jovem estudante e o frade. Insultos foram trocados com rancor e violência, ambos atirando à face um do outro o fel que desde muito lhes amargurava o coração. O nome de Esther, pronunciado várias vezes por Azambuja, que já não podia ou não queria ocultar o segredo que lhe tumultuava o peito, tornou-se o ponto central da precipitosa altercação, a qual ia revelando, de um lado, o despeito que desde muito amesquinhava o íntimo do inquisidor, do outro, o ciúme muito mortificante, temeroso das represálias do futuro. E ambos os antagonistas, esquecidos dos princípios da boa educação que deveriam continuar cultivando, deixavam-se levar pela cólera a ponto de se levantarem da mesa, aproximando-se um do outro para melhor se insultarem. Aflito, Timóteo insistia em conter o filho, chamando-o à razão, exigindo dele que se calasse, rogando-lhe apresentasse escusas e pedisse perdão ao amigo, a quem toda a família tantos benefícios devia. Em vão, Saulo igualmente tentava interpor-se entre os dois litigantes, a fim de serená-los, afastando para longe o irmão, cuja revolta, comprimida desde muito, agora crescia sobre os insultos do religioso. Joel, porém, muito jovem e impetuoso, caráter viril subjugado por inalterável opressão desde a infância, e, ao demais, exasperado antes a disfarçatez e a deslealdade daqueles que se infiltravam como amigos para melhor os atacarem e destruí-los, lançava aos ares toda a repulsa, porque sentia invadir, confessando desassombradamente aos padres o asco e o horror que eles próprios e sua crença lhe inspiravam. Em dado instante, ouvindo do adversário um insulto mais chocante, Joel atira-lhe no rosto os restos do vinho de um copo pegado ao acaso, sobre a mesa num supremo desafogo. Perplexos ante a ofensa tão grave e audaciosa, os três religiosos nada conseguiram dizer nos primeiros momentos, emudecendo de surpresa. Mas, de súbito, um punhal brilhou nas mãos de Hildebrando, retirado sob as sombras da sotaina. 3 punhais luziam nas mãos dos 3 representantes do Santo Ofício, que se dispuseram a avançar para o agressor,
a fim de lhe cobrarem bem caro a ousadia, enquanto o velho rabino procurava defender o filho, interpondo-se entre eles e os atacantes, e Saulo, na timidez dos 17 anos de idade, deixava ouvir aflitos brados de horror. Mas eis que Esther intervém, surpreendida e conciliadora, conseguindo não sem grande esforço aplacar a excitação geral. Os punhais então voltaram a se esconder sob as sotainas negras, depois de ferirem levemente Joel e Timóteo. Um sorriso enigmático, suspeitoso, crispou os lábios do terrível Azambuja, o qual, dirigindo-se à linda hebreia, verbou traindo ódio execrável no tono vocal. Chegaste em momento preciso para fazer-me refletir, bela menina. Não, nada de violência. Devo humilhar-me e ponderar. Será imprescindível que a razão se conserve absolutamente do meu lado. Saberei obter melhores oportunidades para a desforra desse imperdoável insulto. Oh, e saberei escolhê-las. Tua dedicação acaba de salvar a vida do teu noivo. Sim, linda flor, tu o amas. Mas juro pela minha honra de dominicano que não vos pertencerei jamais. Vejamos, encantadora heregezinha, se algum dia o teu prometido poderá retribuir o favor que lhe acabas de prestar. Completou a despeitada arenga com uma gargalhada insultosa, voltando-se em seguida para os companheiros e prosseguindo, trágico, afetando mágoa profunda. Afastemo-nos deste antro, caros irmãos, o qual em mal inspiradas ocasiões hemos frequentado. Nada mais temos a fazer na intimidade desses ingratos, cujos umbrais se cerraram para nós. Sois testemunhas da afronta que me infringiram. A mim, inquisidor mor de Portugal. E como fui desrespeitado, menosprezado, quase assassinado por esses malditos judeus. Encaminhou-se para a porta de saída, seguido de Fausto e de Cosme. No auge da aflição, Timóteo tentou detê-los, apelando para a velha amizade que os unia, mas foi em vão. Sem mais uma palavra, mudos e com as feições alteradas pelo ressentimento, suspenderam os capuzes cobrindo as cabeças, e lá se foram. Aves agourentas e vorazes, corvejando novas presas para os seus macabros festins, enquanto os portões da mansão rangiam os velhos ferrolhos às suas costas. Qual o condenado às vésperas do suplício, o infeliz rabino deixou-se cair sucumbido em sua costumeira poltrona, ocultou entre as mãos o rosto alterado pela angústia e, entregando-se a mortificante prando, exclamou para os filhos as palavras entrecortadas de aflição. Sim, estamos perdidos. A desgraça entrou irremediavelmente hoje em nossa casa. Meus pobres filhos, minha pequena Esther, que estará reservado ainda para vós? Mas a sugestiva e doce voz, como prelúdio dos anjos ensaiando glorificações aos complacentes céus, a voz de Esther, dominou a dramaticidade do momento para que um raio de esperança e refrigério suavizasse as trevas em que se sentiam mergulhados aqueles que tão caros eram ao seu coração. Ela orou com meiguice e simplicidade, como lhe era habitual. E ao som dolente da cítara, que ela tanto amava, Timóteo e os filhos ouviram o sussurrar predileto de outrora, que outrora, em milênios passados, acalmaria também as aflições do pastor Davi, do rei Davi. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. A suaves campos me guiou, e me conduziu a fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida, elevou-me por estradas justas por amor do teu nome. Ainda quando eu me desvie pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão, e a tua misericórdia irá após mim
docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sob a luz da tua bênção e também da tua paz pela eternidade dos tempos. Aqui foi uma adaptação então, do Salmo 22 de Davi. As 12 badaladas da meia-noite ressoaram, lúgubres, impressionantes, qual o lamento funéreo de uma despedida pelos ares de Lisboa adormecida, em um campanário próximo. Então aqui nós acabamos o capítulo 5, que esse seria, se nós estudássemos um roteiro de um filme, o ponto de virada, que são aqueles momentos dramáticos que mudam a história para uma direção oposta àquela que ela seguia. Então vimos aqui que nesse momento o ponto-chave de todo esse problema era o espírito Esther, era a jovem Esther. A família então, a partir dali, junto com esse grupo de religiosos, eles juntos acabaram então desencadeando todo o drama, todo o problema que viria a se desenvolver nos séculos seguintes. Capítulo 6. O encantamento sugerido pela prece do velho rei, se tiver a virtude de encorajá-los para as peripécias do futuro, que agora mais do que nunca se pressagiava trevoso, não pudera, no entanto, extrair dos seus corações a profunda conturbação da desolação, prenúncio infalível de momentos decisivos que rondam os homens nas provações terrenas, espécie de pressentimentos ou avisos de que realmente há de virá. Aquela angústia típica que vai surgindo no coração de todos nós quando estamos ali diante de um momento de grande importância, um momento em que nós temos que tomar grandes decisões naqueles momentos de aflição. Então, para quem já vivenciou esse tipo de experiência, dá para a gente imaginar o que eles estavam vivenciando, provavelmente multiplicado por 10, porque ali a vida deles estava em jogo a partir daquele momento. Pois é, Tic-Tac, exatamente esse tipo de situação que a gente acaba encontrando, dramas. Perplexos ante os acontecimentos, os 3 homens não ousavam elevar a voz para qualquer comentário, enquanto Rúben, o mais jovem dentre os filhos, detinha os próprios soluços, aterrorizado, aconchegado ao seio da prima. O velho Aboabe, justiceiro, reconhecia que a impetuosidade do filho, seu desrespeito exigindo esclarecimentos imediatos, os quais somente a seu pai competiria solicitar, dera causa ao incidente. Quando não apenas a boa educação, mas também os deveres de hospitalidade, a respeitabilidade dos visitantes, a vantajosa posição social destes aconselhariam a máxima prudência e toda vigilância para que jamais as boas relações fossem alteradas entre eles próprios e os ditos religiosos. Ao demais, Joel era um adolescente, contava apenas 20 primaveras. Não lhe competindo, portanto, dirigir-se com impertinência a um hóspede cuja idade roçaria pela do seu próprio pai. Entretanto, não se permitia admoestar o primogênito. Compreendia o acabrunhado, o coração inquietado por emoções penosas, e não quisera agravar os seus sofrimentos inutilmente. O moço judeu, porém, em dado momento, como no murmúrio revelador das pungentes ilações em que seu íntimo se multiplicavam, desfez o silêncio. Perdoai-me pelo desgosto que vos acabo de causar, meu senhor e pai, disse. Reconheço-me culpado. Será justo, portanto, que advenham para mim as consequências do erro praticado. Arrependo-me das atitudes tomadas. Deveria sofrear impulsos, comedir revoltas, padecer resignado, porque, afinal, não deixamos de dever favores a esses homens. Espero, no entanto, que venham represálias contra mim somente. E, em verdade, se é necessário uma vítima para aplacar a ira dos nossos eternos algozes, que seja eu, e não um de vós. Eu não suportaria assistir aos vossos tormentos.
Aboabe, que conservava a cabeça apoiada nas mãos, ergueu para os filhos os olhos marejados de pranto, advertindo, cheio de razão: o desastre viria mais cedo ou mais tarde, meu pobre Joel. Se não fora provocado por ti o incidente, sê-lo-ia inadvertidamente por um de nós ou por outra qualquer circunstância. Jamais Hildebrando conseguiu iludir-me. De todos nós, o que ele apenas deseja é a posse de Esther e de nossa fortuna. Matar-nos-á no dia em que puder obtê-las. Deteve-se um instante e continuou, enquanto o jovem pintor media a sala em passadas regulares que os tapetes amorteciam. Estive a pensar em que seria preferível humilharmos-nos ainda uma vez, penitenciando-nos publicamente por havermos ofendido Frei Hildebrando, pagarmos uma indenização e rogarmos seu perdão. Aqui uma nota de rodapé. Muitas vezes os judeus denominados cristãos novos eram obrigados a penitências públicas humilhantes, grotescamente vestidos e empunhando tochas. Os dois jovens protestaram, porém, coléricos, pela primeira vez contrariando uma decisão paterna. Nunca, meu pai. Jamais deveremos submeter-nos a tão penosa humilhação. Preferimos a morte, antes do que nos penitenciarmos, rastejando de opróbrio pelo favor de um miserável, como Hildebrando de Azambuja, que nos amesquinhará até a degradação. Mas Timóteo levantou-se, exteriormente sereno como os sofrimentos o ensinaram a conservar-se, e posando a destra no ombro do primogênito, replicou: assim julgas, meu pobre Joel, porque ignoras ainda, à mercê do Altíssimo, o que seja um calabouço do Santo Ofício. A morte, meu filho, a morte simplesmente, para todos nós aqui reunidos, seria bênção inestimável, que nos valeria por uma glorificação. Mas infelizmente para nós, Hildebrando é inquisidor, o que quer dizer é cruel e implacável. Sabe torturar, afligir, castigar com minuências odiosas, inconcebíveis. Preferível seria, ó sim, uma penitência pública, a qual a sociedade de Lisboa assistiria talvez com indiferença, habituada que está a cenas tais de degradação, a um suplício lento na fogueira ou no cavalete, aos tratos infames e desumanos nas salas de tortura. Mas novamente os dois jovens, inexperientes e ardorosos, bradaram a uma só voz: não, jamais, 100 vezes a tortura e a morte. Esther baixou a fronte, humildemente, sem emitir opinião, enquanto o coração se confrangia na expectativa das atribulações imprevisíveis. Bom dia ainda. Aqui nós temos agora o próximo capítulo, capítulo 7, que ele é curto, dá para a gente fazer agora. Vamos lá. Subitamente, duas discretas pancadas na porta de acesso aos compartimentos interiores da casa advertiram aos interlocutores que algum escravo lhes desejava falar. Fizeram-no entrar e Aboabe ordenou com lhaneza: pode falar, Gabriel. Tratava-se não de um escravo, mas de um agregado, mais amigo do que criado, a quem aos tratos sofridos, quando da perseguição que vitimava a Hamza, deformaram as mãos e os pés, impossibilitando-o para o trabalho. A Hamza era a esposa do rabino, que havia sido presa pela Inquisição. Vivia no solar judaico graças à solidariedade do rabino, que não desdenhara socorrê-lo, e a título de fiscal dos demais serviçais, ou mordomo. Era hebreu como os patrões, probo e leal para com os seus irmãos de crença, odiando implacavelmente os dominicanos e aqueles que se diziam cristãos, visto que deles tinham advindo todas as desditas que para sempre o infelicitaram. Pedindo licença aos amos,
foi dizendo ansioso polidamente: se me tivesseis participado da necessidade de salvos-condutos, eu vos teria fornecido com presteza, Senhor. Pois o servo ouvira a discussão, visto que seria de bom aviso ficarem os serviçais sempre à espreita quando da visita dos padres. Para as possíveis eventualidades, supro-me sempre, com antecedência, de muitas coisas que se poderão tornar necessárias. Possuo no momento um salvo-conduto comprado ao filho da senhora Águeda, que resolveu não mais deixar o reino. Tal alvitre é inviável, meu bom Gabriel. Se formos descobertos, sofreremos 10 vezes mais. Sou de opinião, perdoai a ousadia para admiti-la, sem ser solicitado, que todos vós devereis partir hoje mesmo, antes do amanhecer, porque Frei Hildebrando não tardará com a represália, que será inevitável e para a qual ansiava por um motivo desde muito. Tendes valores preparados para tal emergência. Ide com esse bem móvel e abandonai esta casa, essas obras de arte, vossas indústrias, etc., pois vossa honra e vossa vida valem muito mais. Eu permanecerei aqui, guardando tudo. Se houver confiscações, que levem o que quiserem, contanto que escapeis às torturas e às fogueiras. Se me matarem, tanto melhor. Não passo de um trapo humano. Impossibilitado de ganhar o próprio sustento, a vida pesa-me sobremodo. Se nada confiscarem, que será difícil de acontecer, e me pouparem a vida, bendito será o Santo dos Santos, ainda uma vez. Liquidarei tudo da melhor maneira e obtereis uma pequena fortuna para juntar àquele a que hoje mesmo podereis carregar. Não tendes tempo a perder. Quanto maior número de léguas puserdes entre vós e esse cruel Zambuja até amanhã, a hora do expediente do Santo Ofício, melhor. Como poderemos viajar sem salvos-condutos nem licenças? Não será possível. Nas barreiras aceitarão propinas. Passareis facilmente. Ninguém saberá que sois convertidos recentemente. Passareis por fidalgos, se oferecerdes recompensas em ouro ou comerciantes. E mais valerá arriscar que ficar. Teremos que preparar bagagens, arrecadar nossas preciosidades. Não será possível uma família viajar assim, tão imprevidentemente para o estrangeiro. A luz do sol será realmente impossível, Senhor. Frei Hildebrando, no momento, porém, estará chegando à sua casa. Ainda não pôde refletir, não se refez para deliberar sobre o que tentará para ferir melhor. Lembrai-vos de que vos não poderá prender nem acusar sem que haja denúncias. Demorará a forjá-las. Quererá antes, por agora, dormir o melhor possível, pois estará fatigado de comer da vossa ceia e de beber de vossos bons vinhos. Partir amanhã, no entanto, seria demasiadamente tarde. Ouso declarar-vos que tal tentativa deveria ter sido realizada desde muito, por todos vós e não apenas por um ou dois, como tem feito com bons êxitos muitos de nossos compatriotas. Sim, mas outros também se desgraçam para sempre. Finalmente, depois de viva discussão, deliberaram que Joel deixaria Lisboa imediatamente, acompanhado do velho Gabriel, para se dirigir a Roma, onde esperaria em segurança até que a família se lhe fosse reunir, pois Timóteo, já no dia seguinte, começaria a tentar possibilidades para conseguir transferir-se para Roma com os restantes filhos, as ocultas de Azambuja. O salvo-conduto de Gabriel protegeria o fugitivo contra quaisquer eventualidades, ao passo que o ouro que levaria removeria tantos outros obstáculos. Em apenas uma hora, enquanto se preparavam cavalos, foi também preparada a bagagem sucinta e cartas de recomendação que o Dr. Timóteo fazia a compatriotas residentes na velha capital dos Borgias, ao mesmo tempo que lhe depunha nas mãos uma pequena fortuna
para que seu exílio se não tornasse excessivamente angustioso fora do lar paterno. A tentativa, no entanto, seria de qualquer forma temerária. Joel se apoderaria de uma identidade alheia, o que seria infração gravíssima. O precioso documento fora comprado a outrem, o que o tornava falso, ilegal, revertendo tudo isso em agravantes para aquele que dele se utilizasse. As estradas e postas de mulas de cavalos eram rigorosamente fiscalizadas pela polícia civil e até mesmo pelos beleguins do Santo Ofício, ou principalmente estes. Porquanto o governo e a Inquisição expulsavam frequentemente os judeus do território português, mas perseguiam-nos cruelmente se fugissem, recambiando-os para a prisão e a tortura. Mas o sagrado direito daquele que se sente oprimido é procurar possibilidades de libertação. E permanecer em Lisboa após desavenças com autoridades inquisitoriais, seria entregar-se voluntariamente à prisão. E só Deus saberia então o que mais poderia acontecer. Quando o velho campanário das proximidades fez ressoar pelos ares de Lisboa adormecida as 2 pancadas da madrugada, os portões da velha mansão judaica se descerraram, cautelosamente para deixarem escapar, qual sombra atormentada, o seu primogênito e herdeiro bem-querido, o qual fugia do lar paterno, forçado por irremediáveis circunstâncias, para nunca mais a ele retornar. Deixava a terra onde nascera, e a qual amava, acossado pela crueldade de hipócritas e fanáticos que se valiam dos poderes de que dispunham, como do nome augusto do emissário de Deus, para impingir as suas próprias decisões, dando livre curso à torrente de paixões execráveis que lhe extravasavam o ser. Então aqui nós paramos nesse nosso trecho. Deixa eu ver aqui o que nós temos no capítulo 8. Ele é já bastante longo aqui, a gente fica por aqui então, terminando o nosso capítulo 7. Então o que nós vimos aqui nessa passagem, nesse trecho do livro, eram fatos que eram muito mais comuns do que nós imaginamos naquela época. Como eu comentei com vocês, e vocês verão, né, naquele documentário, né, para quem chegou agora, eu disponibilizei lá no nosso grupo no Facebook da JDE, um episódio de um documentário, Os Arquivos Secretos da Inquisição. Disponibilizei a segunda parte desse documentário, que fala exatamente sobre o surgimento da Inquisição Espanhola, que tomava, né, praticamente conta da Península Ibérica, onde nós tínhamos ali Portugal e Espanha, que era muito severo e tinha uma ligação política muito forte, como vocês verão. Então nós tínhamos ali a rainha Isabel de Castela, casada também com Fernando, né, que era o rei daquela região, e eles então tinham um acordo com a igreja de se livrarem de todos os judeus que estavam ali naquela região, já que a própria Isabel era chamada de Isabel a Católica. Então o religiosismo fervoroso daqueles 2 monarcas queriam fazer com que nós tínhamos ali então judeus, tínhamos ali muçulmanos. A gente lembra que durante as cruzadas os muçulmanos tomaram toda aquela parte norte da África, e lá naquela pontinha que a Europa está ligada ali com a África, no Estreito de Gibraltar, eles entraram por ali e tomaram aquela região sul, né, hoje aquela região de Granada, uma região turística belíssima, que para quem vai visitar encontra ali também não apenas aquele estilo típico, né, medieval da Europa, mas também características importantes da arte muçulmana, da arte islâmica, da arte árabe. Então eles queriam simplesmente limpar a Península Ibérica de todos aqueles que não eram considerados cristãos. Então empreenderam ali mais uma daquelas investidas contra os árabes, para expulsá-los daquela região e fazer com que os judeus também fossem expulsos dali. Então aqueles judeus declarados eram pressionados, perseguidos, constrangidos a deixarem aquela região. Tanto que muitos deles, como nós já vimos, vieram aqui para as Américas, para o Brasil, né, para aquela região também, aqui da América do Sul toda. E aqueles que eram cristãos convertidos, que queriam continuar na Europa com os seus negócios, porque o que era determinado era assim: o judeu tinha que ir embora.
ele só podia ir embora levando o seu dinheiro. Nada de propriedades, nada de posses. Então eles tinham que vender tudo que eles possuíam de símbolos, de pratas, de outras joias e tudo mais, se quisessem ir embora de lá. Se ficassem, teriam que obrigatoriamente serem convertidos. E nessa conversão, então, eles ficavam fiscalizados, exatamente para que cumprissem rigorosamente, né, todos os preceitos da religião católica e abrissem mão das crenças que eles tinham, das crenças antigas, nesse caso do judaísmo. Então nós vamos ver que isso era muito mais comum do que nós imaginamos. E como informação, né, a Inquisição Espanhola, considerada uma das mais ferozes da Europa, ela dizimou ali praticamente 15% dos judeus que viviam, da população que vivia na Península Ibérica, em especial ali perseguindo sempre esses judeus, esses novos cristãos. Então, esse relato que nós estamos vendo aqui, nesse caso, nós temos ali um rabino que era dono de indústrias e tudo mais. Mas, de modo geral, nós tínhamos ali pessoas que eram pessoas simples, camponeses, trabalhadores, que também viviam os mesmos dramas. Então, eis aqui, né, a situação que nós estamos vendo nessa nossa história.